Olá, nosso 10º dia de quarentena. Eu estava um pouco preocupado com a aparência, mas depois de eu ver alguns outros que estão postando também vídeos, alguns mais famosos que estavam acostumados a estúdio de televisão, enfim, com um cabeleireiro, um maquiador, e quando tem que mostrar ao vivo a sua face, eu percebi que não vale muito a pena isso. O que é mais importante é a mensagem do que a aparência física. Então hoje eu estou com o cabelo meio desarrumado, a barba por fazer, mas vamos lá. Bem, a mensagem que eu trago hoje é a respeito das políticas novamente falar a respeito das políticas de isolamento social. Bem, o que eu tenho percebido é que alguns governos, e eu não falo só do governo aqui do Brasil, mas ao redor do mundo, têm falado muito no isolamento social, mas poucos têm adotado outras medidas que são importantes para a contenção do vírus. Bem, o que significa isso? O isolamento social, da maneira que está sendo feita, por exemplo, por maioria dos estados e prefeituras ao redor do Brasil, ela tem por finalidade dar tempo para que o sistema de saúde público possa se adaptar à demanda maior de necessidade de internação que dos outros dias normais. Então é importante que se tenha, que dê esse fôlego para que se possa equipar os hospitais com mais UTI, mais respiradores, porque a tendência é que há um aumento. Então, se você contém um pouco a proliferação do vírus, você dá esse fôlego para que a saúde pública possa se equilibrar. Mas não somente isso, porque a partir do momento em que você dá esse fôlego, você também tem que, em conjunto com isso, ter outras medidas para mitigar a proliferação do vírus. E a medida mais correta é aquela que foi adotada pela Coreia e está sendo adotada pela Alemanha, são os testes. O que significa isso? Testar a população e efetivamente bloquear, não deixar sair aquelas pessoas que estão infectadas. Numa situação nossa, que nós estamos aqui com um tempo para poder produzir, né, essa contenção toda de gente dentro de casa, é para dar tempo para que se possa produzir mais testes, que se possa se encomendar mais testes e mandar para as regiões onde a epidemia está mais alastrada. Ela serve como uma maneira de você prevenir a proliferação do vírus. E eu vou tentar explicar qual seria a estratégia que eu estou propondo como forma de mitigar essa proliferação, essa proliferação do vírus. Bem, qual é a ferramenta que nós temos? A ferramenta estatística. Digamos que eu tenha 10.000 testes na mão agora, me dessem 10.000 testes na mão, o que eu faria com eles? Primeiramente, se eu tenho esses 10.000 testes e eu posso me dispor deles sem prejudicar os hospitais, o que eu faria? Eu olharia dentro das diversas zonas de Manaus a demografia espalhada por cada região. E essa demografia ela seria proporcional a esses 10.000 testes que eu tenho na mão. Significa que regiões que tenham mais população, proporcionalmente seria feito mais testes a partir dessa amostra de 10.000. Bem, a partir dessa amostra de 10.000, distribuídas nas regiões, eu faria uma análise aleatória. O que significa isso? Sortearia dentro da região ruas e número de casas. Poderíamos ir em cada casa, batendo na porta pela distribuição aleatória e verificaríamos se aquela casa está em isolamento social há pelo menos 7 dias. Se tivesse isolamento social há pelo menos 7 dias e não houvesse nenhuma ocorrência de vírus, alguma suspeita de vírus dentro dos moradores, testaria-se a casa ao lado. Bateria na casa e falaria, olha, vocês estão de quarentena? Não, tem um que está saindo para trabalhar, mas o resto está em casa. É necessário testar essa casa. Com isso, fazendo em todas as regiões, usando essa metodologia, nós vamos ter exatamente a proporção da epidemia dentro da cidade de Manaus, dentro das suas áreas. E descobrir também, por exemplo, se de determinada casa, essa casa que eu citei, que a pessoa está saindo e que se descubra que existe o vírus naquela casa, que pessoas tenham testado positivo. Essa pessoa que está saindo, ou as pessoas que estão saindo para trabalhar, elas têm que notificar a empresa e notificar as pessoas que tiveram contato com esse indivíduo para que todos fiquem em isolamento social. Veja, essa medida ela é muito mais efetiva porque consegue-se bloquear
os possíveis vetores da doença dentro do ambiente. Essa é uma medida que poderia ser feita inicialmente a partir do momento em que você não tem quantidade suficiente para testar todo mundo. Então, você usa o conhecimento estatístico para testar as pessoas. Essa é a forma mais inteligente de tratar essa doença. Não é? Porque não vale a pena dizer para todo mundo parar, mas não colocar uma inteligência de contenção da epidemia dentro de um critério científico. Lógico que essa semana inicial, que está todo mundo parando, é muito importante, novamente digo, para dar fôlego para os meios de saúde e buscar equipar os seus hospitais e também encomendar mais testes. Os países que passaram por essa epidemia e conseguiram sucessos vertiginosos foi porque conseguiram testar um grande número de pessoas. E testando, você identifica com mais prontidão, com mais rapidez e consegue colocar políticas de isolamento social de quem realmente precisa estar isolado. Certo? Bem, não me alongando mais, essa é a mensagem que eu deixo para hoje. Espero ter contribuído para a minha comunidade, para que as pessoas possam pensar a respeito das políticas e principalmente cobrarem da prefeitura, dos governos, medidas efetivas além do isolamento social. É necessário isolamento social, mas isso no primeiro momento. O segundo momento é equipar a saúde pública, é fazer testes na população. Se nós não fizermos isso, estaremos patinando e é capaz de que, ao invés de passarmos somente 15, 20 dias, possamos estender essa epidemia ou então o isolamento social por um tempo muito maior do que o necessário. É necessário agora inteligência e utilizar métodos científicos para a contenção do vírus. Um bom domingo e uma boa semana.